gente, estamos mais uma vez aqui na série Armadura de Deus e hoje a palavra é sobre o escudo da fé. Vamos ler Efésios 6, versículo 16. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Tem um vídeo dessa série em que eu citei a morte do rei Acabe, que o rei Acabe provavelmente morreu no defeito da couraça. Pronto. Mas ele morreu devido a quê? Um combatente do inimigo atirou uma flecha. E essa flecha, por acaso, acabou acertando ele e acabou se ferindo gravemente, não suportou e morreu. Pronto. Mas eu preciso que vocês prestem atenção uma coisa. Um escudo, vocês já devem saber, né, o que é um escudo. Não precisa explicar muita coisa, mas o escudo ele foi criado para proteger contra projéteis de curto alcance. Ou seja, não é algo assim de longo alcance, mas é de curto alcance. Como uma lança. Uma lança tem um médio alcance, né? Um curto a médio alcance, mas ele não é um longo alcance. Mas por causa da física e outros aspectos. E as flechas também. Então, quando se viu a necessidade lá, nos períodos de guerra, de criar um escudo, é para fazer com que os combatentes tivessem uma proteção extra contra esses tipos de arma. Pronto, vocês já sabem disso. E por que o escudo da fé é importante? E por que é da fé? Não podia ser de outra virtude, né? Não podia ser, por exemplo, humildade ou qualquer outra virtude? Poderia. Mas a fé é um elemento muito importante da vida cristã, tá? Lembra que eu falei que é de curto alcance? É para proteger de armas de curto alcance? O que significa? Isso significa que você, cristão, você sofre com setas do diabo. Você sofre com as flechas do maligno. Porque o maligno a todo tempo quer nos atingir. Então imagine, você está aqui no centro, mas ao redor tem vários anjos. Mas de longe, um pouco mais afora, o inimigo está sempre tentando te atingir de qualquer jeito. E por isso que é de curto alcance, porque o inimigo está à espreita. Entende? O inimigo está ao redor tentando te fazer cair de algum jeito. Então, mesmo que tenha muitos anjos ao seu redor, o inimigo também está ao redor em busca de uma brecha para fazer com que o ataque dele seja efetivo. Sabendo disso, por que é o escudo da fé? Olha só, a fé é muito importante para a vida do cristão. E eu vou citar só 3 justificativas do porquê a fé é importante. Primeira delas, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está lá em Hebreus. O autor de Hebreus, que não se sabe se foi Paulo ou se foi outro apóstolo, ele passa praticamente um capítulo inteiro falando de personagens bíblicos e como eles alcançaram a promessa por meio da fé. E ele mostra que a fé é algo essencial para a vida do cristão. Porque sem a fé, meu filho, sem a fé, primeiro você não consegue nem salvação. Já começa daí. E essa era a segunda justificativa, mas que está junto com a primeira. Sem a fé, você não aceita Jesus, tá? Então você não tem salvação sem a fé. E a gente vai ver uma base bíblica para isso. Sem fé, você não consegue agradar a Deus, você não consegue tomar ações certas, certeiras, justas. Sem fé, você não consegue viver aquilo que Jesus quer que você viva, ou seja, você não consegue seguir os ensinamentos de Jesus. Sem fé, você não consegue confiar em Jesus. Sem fé, você não consegue alcançar as promessas que Deus tem para a sua vida. Sem fé, você não consegue fazer com que o seu ministério realmente nasça, porque você precisa crer que aquele ministério vem de Deus. E para isso você precisa ter fé. Você precisa ter fé para suportar uma batalha. Você precisa ter fé para vencer uma luta. Então você precisa de fé para muitos âmbitos da sua vida. E a segunda justificativa é que sem fé você também não consegue salvação. Porque a gente é salvo pela graça. Disso você já sabe. E a gente vai lá em Romanos, capítulo 3, versículo 20. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs
para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Ou seja, propiciação pela fé. Sem a fé, você nem é salvo. Você nem ia aceitar Jesus se não fosse pela fé. E terceiro, a fé também é uma justificativa para você evangelizar. Por dois motivos. Primeiro, se você não tiver fé em Jesus, como que você vai evangelizar? Se você não tem fé na pessoa que você serve, ou seja, o Deus que você serve, como que você vai falar de Jesus para outra pessoa? Você precisa ter confiança, convicção daquilo que você está falando para um terceiro, entendeu? Você precisa ter fé. Então, se a pessoa perceber que você não tem confiança no seu próprio Deus, como que ela vai acreditar no que você está falando? Como que ela vai aprender sobre o caráter de Deus? Como que ela vai ver Deus transformando sua vida, se nem você tem fé? E eu já ouvi isso. Eu já ouvi pessoas não cristãs falando assim: você não é cristão? Minha filha, cadê sua fé? Eu já ouvi isso. Não para mim, mas eu já vi pessoas não cristãs falando para pessoas cristãs. Então é importante, porque isso, além de lapidar o nosso caráter cristão, isso também vai lapidar o imaginário das pessoas que não são cristãos. Não estou dizendo que a gente não vai desanimar. A gente vai desanimar. Tem vezes sim que a gente vai desanimar, vai ficar triste, vai ficar chateado, vai ficar angustiado. Mas, sobretudo, devemos ter fé e perseverança. E a segunda justificativa do porquê a fé é importante para evangelizar é que você precisa ter fé de que Jesus vai fazer a obra naquela pessoa. Então, se você pensa assim: não vou evangelizar fulano de tal, porque aquele ali, rapaz, não tem jeito, aquele ali. Sim, caramba, quantas pessoas não olhou para você e disse: você também não tem jeito. Fulano de, olha só, você... Quem era você antes de Jesus? Você entende isso? As pessoas também olhavam para você e diziam: nossa, aquele fulano ali, aquela fulana, não tem jeito. E agora você se acha no direito de dizer que não tem jeito? Que fé é essa? Que tamanho de fé é essa que você acha que Jesus não pode pegar aquela pessoa e transformar a vida daquela pessoa? Entendeu? Então você também precisa de fé para poder evangelizar. De fé para poder orar por alguém. De fé para poder interceder por alguém. Essa foi a mensagem desse vídeo. Não foi muito grande que nem as outras, mas o que eu peço é que vocês, em intimidade com Deus, no secreto, peçam a Jesus: acrescenta-nos a fé. Porque a nossa fé, gente, eu falo isso por mim, eu sei que muitos já sabem disso, mas a nossa fé é pequena. Jesus falou que se a gente tivesse uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, a gente teria o poder de mover os montes, mover as montanhas. Então a nossa fé é menor que isso, entende? Então a nossa fé é muito pequena e a gente precisa pedir sempre para que Jesus aumente a nossa fé. Porque sem fé é impossível. Olha o tamanho dessa palavra. É impossível. O diabo não quer que você agrade a Deus. E é por isso que ele vai lançar lança, vai lançar flecha, vai fazer tudo para te parar. Você precisa ter esse escudo. Muito obrigada por ter assistido até aqui, quem assistiu. E tchau, tchau. Deus te abençoe.